Querido Dom Caetano, querido Diácono Rafael, queridas irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, queridas focolarinas, queridos irmãos e irmãs, nós estamos na missa da noite do Natal do Senhor e nessa liturgia nos foi proclamado o Natal de Jesus. Por isso, Feliz Natal a todos. É assim que nós nos saudamos. Feliz Natal. Por isso, nessa reflexão, de maneira rápida, eu gostaria de falar aqui sobre 4 motivos desta saudação. Por que nós falamos Feliz Natal? Qual que é a felicidade do Natal? Qual que é a felicidade que esse momento nos traz? De maneira breve, vou falar aqui então esses 4 pontos. Primeiro, a felicidade do Natal é a humildade e a simplicidade de Deus. Hoje nós ouvimos na proclamação do Evangelho que um anjo do Senhor falou com os pastores sobre o nascimento de Jesus. E ele disse assim: eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Estamos diante do mistério da humildade de Deus. Deus, Ele é humilde. Deus é extremamente humilde. E o sinal da humildade de Deus é esse: um recém-nascido envolto em faixas numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um local onde se coloca comida para as vacas, para os bois, dentro de um estábulo. Não tinha lugar para Jesus nas hospedarias. Por isso Jesus nasceu dentro de um estábulo e foi colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais se alimentavam. Olha como Deus é simples. Deus se fez um menino. Ele se encarnou não como alguém poderoso, mas na fragilidade, na humildade de uma criança. E nós sabemos que nós, seres humanos, quando somos recém-nascidos, somos os mais necessitados de ajuda. Outros animais já conseguem sair caminhando. Nós somos os mais necessitados. E Deus se fez homem num recém-nascido, num menino. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós queremos saber se algo é de Deus, nós devemos perguntar: será que isso aqui é de Deus? Será que foi Deus que fez? Será que essa é a vontade de Deus? Nós temos que ver se isso é simples. Porque Deus se faz simples e se manifesta de forma simples. Por isso é na simplicidade que Deus se manifesta. A vontade de Deus, as obras do Senhor, elas se manifestam na simplicidade. Esta é a primeira felicidade que nós temos. Um Deus simples, que se fez um de nós. A segunda felicidade deste dia é que nós temos um Deus que se faz interlocutor com o homem pela simplicidade de um menino. Deus fala conosco através de um menino, de uma criança. Sabe que quando uma pessoa ela está buscando aprender um outro idioma, ou sai aqui do Brasil e vai aprender um outro idioma, às vezes se fica muito calado. A pessoa fica calada diante dos outros. Por quê? Porque tem medo de se fazer ridículo ali, de falar alguma palavra errada, de não saber pronunciar uma expressão. Por isso, é recomendado para as pessoas que estão aprendendo um outro idioma conversar com as crianças. Porque quando a gente conversa com as crianças, está aprendendo um outro idioma e conversa com uma criança,
A criança, o máximo que ela vai fazer é falar para você como tem que falar, certo, correto? Vai brincar, vai dar risada, e aquele erro vai se tornar uma brincadeira. E as pessoas assim se soltam e conseguem aprender o idioma. Porque é conversando com as crianças que as crianças vão nos ajudando a aprender um outro idioma. Foi mais ou menos isso que Deus fez conosco. Deus, Ele falou conosco porque Jesus é a palavra do Pai. Ele falou conosco através de uma criança. Talvez se Ele viesse muito poderoso, a gente ia ficar com medo de falar com Deus. Talvez se Ele fosse muito rico ou uma pessoa muito estudada, a gente ia ficar com medo de conversar com Deus. Mas Deus, Ele fala conosco através de uma criança pobre que nasceu dentro de um estábulo, numa manjedoura. Por isso nós temos um Deus que cuidou de nós, que quer falar conosco. Por isso que nós podemos conversar com Deus, porque nós temos Jesus, Ele é a palavra do Pai. E Ele é simples. Então a gente pode falar com os nossos erros, que o máximo que vai acontecer é Jesus nos dizer como nós temos que falar certo e utilizar aquele momento como uma brincadeira. Todos nós podemos nos dirigir ao Pai agora e falar com o Pai. A terceira felicidade é que em Jesus Cristo está o máximo da revelação. Nós estamos diante do mistério maior. Mistério não é algo que a gente não consegue compreender nada. Mistério é algo que a gente não consegue compreender na totalidade, mas a gente consegue compreender. Deus, no Antigo Testamento, Ele foi se mostrando para o povo. Mas aonde que Ele se mostrou mais? Qual foi o ponto auge que Deus falou, assim sou eu? E se mostrou para nós em Jesus Cristo. Ele é o cume da revelação. Ele é o máximo da revelação. Então para nós isso é uma alegria. Saber que Deus se manifestou e se mostrou a nós em Jesus Cristo. O máximo da revelação, o cume da revelação. E por fim, a felicidade significa também a espiritualidade do Natal. Qual que é a espiritualidade do Natal? Os presentes. Deus nos deu um grande presente, que foi o menino Jesus. O maior presente que nós recebemos neste mundo foi a encarnação de Jesus. Deus nos deu esse presente. A nossa vida é um presente. Deus nos deu a vida, a nossa vida é um presente. Então quando nós presenteamos as pessoas, e agora nessa etapa principalmente as crianças, recebem os presentes, mas todos nós recebemos e damos presentes. Isso é para quê? Para simbolizar o maior presente que nós temos, o presente que é Jesus. Então quando nós falamos Feliz Natal, nós estamos representando nesta frase, nessa saudação, todas essas felicidades. A felicidade de ter um Deus simples e humilde, a felicidade de um Deus que fala conosco pela simplicidade de um menino, a felicidade de saber que Deus se revelou ao máximo a nós através de Jesus, e a felicidade de darmos presente porque nós recebemos o grande presente que é Jesus Cristo Salvador. Então, Feliz Natal a todos. Peçamos a intercessão da Mãe de Deus por nós, que ela nos ajude a viver as felicidades do Natal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.